falando, né, da repercussão aí do escândalo envolvendo a delação da JBS, nesta quarta-feira, durante sessão do Supremo, o ministro Luiz Fux afirmou que Joesley Batista e Ricardo Saldi ludibriaram o Ministério Público e revelaram a arrogância dos criminosos de colarinho branco. Fux ainda defendeu a prisão dos delatores em uma mensagem direta ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que estava presente na sessão. O próprio Janot, aliás, já estaria estudando aí a possibilidade de revogar a imunidade dos delatores da JBS. A produção separou um trechinho do que disse há pouco o Luiz Fux. Coloca aí, Reginaldo. Eu deixo ao alvedrio do Ministério Público a opção de fazer com que esses participantes dessa cadeia criminosa, que confessaram diversas corrupções, que eles passassem do exílio nova-iorquino para o exílio da Papuda. Aí uma fala forte do Fux, aliás, é a linha de todos os ministros. Tá à altura do que se esperava mesmo do Supremo, Vera? Linha de todos os ministros, linha também dos parlamentares que hoje fizeram um coro uníssono ali pela prisão dos irmãos Batista e também pela do Ricardo Saldi, outro delator do grupo. Olha, Patrick, esse mal-estar no Supremo era muito forte desde ontem. E ele foi agravado por um ponto. Nos áudios que todo mundo ouviu e que agora se tornaram públicos por decisão do ministro Fachin, Ricardo Saldi e Joesley Batista fazem várias menções aos ministros do Supremo, mas falam em tom de bravata, falam, esse daqui dá para trazer, aquele ali dá para trazer, nem falam tantos nomes, falam do Lewandowski, mas não dizem o nome de todos, fazem nitidamente uma bravata e dizem que não aconteceu, dizem que tentaram o José Eduardo Cardoso como esse intermediário, mas que ele não caiu na armadilha. Mas o que deixou eles muito, mas muito irritados, foi a fala do dia anterior do Janot, do Rodrigo Janot, quando ele trouxe a público esse problema dos novos áudios do Joesley, que ele falou que havia menções gravíssimas a ministros do Supremo. Inclusive, disse, em relação a um deles é gravíssimo. E quando se viu, as menções gravíssimas, de verdade, são a Procuradoria-Geral da República. O que há de gravíssimo naquele áudio, e ali sim, bem fundamentado em fatos, em cronologia de dados, em datas, em conversas, é a elucubração entre eles e o Marcelo Miller, então braço direito do próprio Janot, e insinuações de que Janot estaria ciente dessas elucubrações. Então os ministros ficaram especialmente irritados, e aí não estou falando só do Gilmar Mendes, que é um inimigo número 1 do Rodrigo Janot, estou falando de um conjunto de ministros, de várias, por assim dizer, de vários lados, vários grupos, que se sentiram indignados com o fato dele jogar a bola para o Supremo, quando na verdade o grande desgaste desses áudios é para a Procuradoria-Geral da República. Então agora ele vai sim sofrer pressão para revogar o benefício dos irmãos Batista rapidamente, dos demais delatores, e sim pedir a sua prisão. E o ministro Fachin vai ser também instado a ter a mesma rapidez que teve em outros casos para decidir esse caso. Aliás, Vera, a gente vai colocar já um trechinho. Você lembrou de uma entrevista do Janot pro Roberto Dávila, né, na Globo News recentemente. A gente separou um trechinho no que ele fala exatamente sobre essa questão. Também coloca essa questão aí no limbo. A gente até separou o áudio, a gente vai colocar já, mas vamos ouvir primeiramente a turma lá do Rio de Janeiro sobre essa questão, essa reação dos ministros do Supremo. Eu começo com você, Madu, vai lá. Não, eu achei que a reação, principalmente da ministra Carmen Lúcia, foi muito correta, né, defendendo a instituição do Supremo, defendendo a magistratura. Eu acho que não esperava dela outra coisa. E o que fica implícito também nessa história toda, porque uma coisa, diga-se de verdade, não existe nenhuma acusação, nenhum fato, né, que nos leve a pensar na implicação de qualquer membro do Supremo. Isso aí está muito claro nas gravações, eu escutei, vi, revi, e isso é importantíssimo. Tenhamos nós simpatia ou antipatia por esse ou aquele magistrado, não existe nada concreto, né, contra nenhum membro do Supremo. Isso é muito importante. É muito importante que a presidente do Supremo Tribunal Federal tenha vindo a público reivindicar, né, exigir, né, que se apure e que se leve às últimas consequências para manter, inclusive, o judiciário, né, acima de qualquer suspeita.
E a terceira coisa, talvez a mais importante, é que o que está implícito nessa história toda é que a sociedade brasileira não toleraria de maneira nenhum procedimento, nenhum comportamento errado, ilegal por parte de membros do judiciário. Né? Inclua aí, inclusive, membros da Procuradoria-Geral da República. Eu achei isso muito positivo. E você, André Azar? Eu queria acrescentar uma peça ao brilhante quebra-cabeça que a Vera apresentou. O STF está bravinho, né, Patrick Santos? O Supremo tá bravinho. E, de fato, é bravo com a entrevista coletiva do Janot, conforme dito pela Vera, e a referência de que haveria fatos gravíssimos, especialmente contra um ministro do Supremo. E por que o Janot disse isso assim, levianamente? Isso é que eu quero acrescentar aqui ao debate. Porque ele reabriu a investigação, ele pediu a investigação da JBS, ele reabriu o caso, inclusive especulando sobre a possibilidade de ser anulado, em sigilo. Ele pediu para que os áudios, esses áudios que hoje nós temos conhecimento, permanecessem em sigilo. Então ele tinha essa carta na manga e achava que o Fachin mais uma vez ia endossar. E aí ele poderia dizer o que quisesse. Como disse, inclusive em relação ao Michel Temer lá atrás, né? Não nos esqueçamos, porque afinal de contas o que ele disse, que quase derrubou o presidente, não havia na gravação. Explicitamente que o Temer teria trabalhado e estimulado o Joesley a apagar, a calar a boca do Eduardo Cunha e do Lúcio Bolonha Funaro. Certo? Então, o Janot, eu confundo, né? Essa turma, pra mim, é tudo a mesma coisa. O Janot contava com o sigilo que o Fachin, pela primeira vez, depois de muito tempo, num gesto de independência, derrubou. E uma vez derrubado o sigilo, nós vimos os áudios conforme eles são. Né? Uma cafonalha extraordinária, né? Umas coisas horrorosas ditas ali, e nenhuma implicação aos ministros do Supremo. Implicado está, ainda que de forma, vamos lá, a palavra que ele não gosta, ainda que por meio de ilações, implicado está o Rodrigo Janot. Implicado está o Rodrigo Janot. Né? Que nós vamos falar sobre o trecho do Roberto Dávila, que a Vera sugeriu para a pauta. Lá está, Patrick Santos, lá está ele defendendo o Marcelo Miller, seu braço direito. Até anteontem, o Janot botava na reta pelo Marcelo Miller. Essa que é a verdade. Então vamos direto a esse áudio, essa entrevista que o Janot concedeu, então... Patrick. Oi, André Azar. E tem outra coisa, para irritação dos ministros, me perdoe, para complementar. Eles se sentiram enganados. Os ministros do Supremo se sentiram enganados. O Janot enganou, e o verbo enganar aqui, eu estou sendo generoso, tá? O Rodrigo Janot enganou o Edson Fachin. Janot enganou... Exatamente. E, portanto, induziu na figura do ministro Edson Fachin, né, da boa-fé do Edson Fachin, eu estou sendo generoso, né, para não dizer irônico, induziu ao erro todo o colegiado, todo o Supremo. O Supremo foi enganado pelo Procurador-Geral da República.